Uma jovem pobre pagou a passagem de ônibus de um milionário com suas últimas moedas. O que ele fez em seguida surpreendeu a todos. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e nos diga de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Pedro Alencar ajustou o nó da gravata de seda italiana diante do espelho de seu escritório no 40º andar, contemplando a vista panorâmica de São Paulo, que se estendia além das janelas blindadas. Aos 40 anos, era dono de um dos maiores impérios tecnológicos do país. Suas empresas movimentavam bilhões e seu nome estava sempre nas listas dos homens mais influentes do Brasil. Mas naquele momento, observando o movimento das pessoas lá embaixo, como formigas minúsculas caminhando pelas calçadas, Pedro sentia um vazio que nem todo seu sucesso conseguia preencher. O dia havia começado como todos os outros. Reuniões intermináveis com executivos que concordavam com tudo o que ele dizia. Relatórios financeiros que mostravam números cada vez maiores. E uma agenda lotada de compromissos que o mantinham ocupado, mas não necessariamente realizado. Seu assistente particular, um homem eficiente que organizava sua vida com precisão militar, havia cancelado mais 3 encontros pessoais. Não que Pedro tivesse muitos amigos verdadeiros para encontrar. A verdade é que Pedro havia construído um império, mas se tornara prisioneiro dele. Cada dia era uma repetição do anterior. O motorista o buscava em casa às 7 da manhã, o levava ao escritório em seu Mercedes blindado, e sua rotina transcorria dentro de ambientes controlados, climatizados, onde cada pessoa que cruzava seu caminho tinha algum interesse financeiro em sua presença. Quando chegava em casa, na mansão vazia em Alphaville, o silêncio era ensurdecedor. Naquela tarde, enquanto revisava contratos de aquisição de uma startup promissora, Pedro parou de ler. As palavras na tela do computador se tornaram um borrão. Pela primeira vez em anos, ele se perguntou quando havia sido a última vez que conversou com alguém que não soubesse quem ele era. Que não o tratasse como o poderoso CEO da Alencar Tech, mas simplesmente como Pedro. A resposta o assombrou. Ele não conseguia se lembrar. Foi então que uma memória distante veio à tona. Ele tinha 8 anos e estava com sua avó no mercadinho do bairro humilde onde ela morava, no Capão Redondo. A senhora que vendia balas atrás do balcão conversava com sua avó sobre a vida, sobre os filhos, sobre as dificuldades do dia a dia e tratava o pequeno Pedro como qualquer criança, oferecendo-lhe um pirulito e perguntando sobre a escola. Não havia interesse, não havia bajulação, apenas humanidade genuína. Aquela mulher não sabia que o pai de Pedro era um empresário em ascensão, não se importava com seu sobrenome. Ela simplesmente via uma criança e uma senhora, e isso bastava. Essa lembrança o atingiu como um soco no estômago. Quando foi a última vez que alguém o viu apenas como Pedro? Quando foi a última vez que ele mesmo se viu apenas como Pedro, sem os títulos, sem o poder, sem a fortuna? A tarde avançou e Pedro mal conseguiu se concentrar no trabalho. Olhava constantemente pela janela, observando as pessoas nas ruas, imaginando suas vidas, suas conversas, seus problemas cotidianos que não envolviam fusões e aquisições. Às 5 da tarde, quando seu assistente veio lembrá-lo da reunião com os acionistas japoneses, Pedro fez algo que surpreendeu a todos na empresa. "Cancele a reunião", disse ele, guardando os documentos na gaveta. "Senhor?" Mas essa reunião estava marcada há 3 meses. Os japoneses vieram especialmente de Tóquio para... "Eu disse para cancelar", repetiu Pedro, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. "Invente uma desculpa. Problema de saúde, emergência familiar, qualquer coisa. Remarque para a próxima semana." O assistente saiu confuso e Pedro permaneceu sozinho em seu escritório, observando o movimento das ruas que começavam a se encher com o trânsito do final da tarde. Uma ideia maluca começou a tomar forma em sua mente. E se ele simplesmente descesse
E se ele saísse de seu reino de vidro e aço e caminhasse entre as pessoas como uma pessoa comum? A princípio, a ideia parecia absurda. Pedro Alencar não andava pelas ruas de São Paulo. Pedro Alencar não pegava transporte público. Pedro Alencar não se misturava com pessoas comuns. Mas quanto mais pensava nisso, mais a ideia ganhava força. Ele precisava saber como era a vida real. A vida que acontecia além dos vidros blindados de seus carros e escritórios. Sem avisar ninguém, Pedro desceu ao subsolo do prédio, mas não entrou em seu carro. Em vez disso, foi até o vestiário dos funcionários da limpeza e pediu emprestado um casaco simples e uma mochila velha. Trocou sua roupa de grife por uma calça jeans comum e uma camiseta básica que havia comprado anos atrás para usar na academia particular de sua casa, mas que nunca havia utilizado. Olhando-se no espelho do banheiro, Pedro mal se reconheceu. Sem o terno impecável, sem o relógio suíço, sem os sapatos de couro italiano, ele parecia comum. Apenas um homem de 40 anos, talvez um executivo de nível médio voltando do trabalho. A transformação era surpreendente. Saindo pelas escadas de emergência para evitar ser reconhecido, Pedro caminhou pelas ruas de São Paulo pela primeira vez em décadas. O barulho do trânsito, o cheiro de comida dos ambulantes, as conversas das pessoas passando por ele, tudo era esmagadoramente real. Seus sentidos, acostumados ao ambiente controlado de sua bolha de luxo, foram bombardeados por estímulos que havia esquecido que existiam. Chegando ao ponto de ônibus mais próximo, Pedro esperou junto com dezenas de outras pessoas que voltavam do trabalho. Ninguém o reconheceu, ninguém se virou para olhar, ninguém sussurrou seu nome. Pela primeira vez em anos, ele era invisível, e isso era simultaneamente libertador e aterrorizante. O ônibus chegou bufando e barulhento, suas portas se abrindo com um chiado mecânico que Pedro nunca havia escutado tão de perto. A multidão se apertou para entrar, e ele foi empurrado junto com as outras pessoas. Sentindo pela primeira vez em décadas o calor dos corpos humanos ao seu redor, o cheiro de suor misturado com perfumes baratos e o som de conversas sobrepostas que criavam uma sinfonia urbana caótica. Pedro segurou firme na mochila emprestada, tentando encontrar um lugar para se equilibrar no veículo lotado. Cada movimento brusco do ônibus o fazia se agarrar nas barras de ferro. Suas mãos, acostumadas apenas ao couro macio dos bancos de seu Mercedes, agora sentindo a frieza do metal gasto pelo uso de milhares de outras mãos. Ele observava discretamente as pessoas ao seu redor. Trabalhadores cansados, com uniformes amassados, estudantes com fones de ouvido, mães segurando sacolas de compras e crianças pequenas. No meio daquele universo completamente novo para ele, Pedro começou a se sentir deslocado de uma forma que nunca havia experimentado. Não era apenas o desconforto físico do transporte público, mas uma estranha vulnerabilidade que o invadia. Ali, ele não era ninguém especial. Não havia assistentes para resolver seus problemas. Não havia motoristas para navegar no trânsito. Não havia seguranças para protegê-lo. Ele era apenas mais um passageiro anônimo tentando chegar em casa. Foi quando o ônibus fez uma curva mais acentuada, seguida de uma freada brusca para evitar um carro que fechou a passagem. Pedro, que estava distraído observando a paisagem urbana pela janela embaçada, não conseguiu se segurar a tempo. Seu corpo foi projetado para frente e a mochila velha que carregava se abriu, derramando seu conteúdo pelo chão do veículo. Os poucos trocados que havia pego emprestado com seu assistente rolaram pelo corredor, se misturando com os pés dos passageiros. Um bilhete amassado de R$ 50, uma quantia irrisória para alguém de sua posição, mas que representava o dinheiro que havia conseguido para essa aventura, voou para debaixo de um banco. Pedro se sentiu corado de vergonha, uma emoção que há muito não experimentava.
Abaixou-se desajeitadamente, tentando recolher seus pertences, enquanto o ônibus continuava seu movimento, fazendo-o tropeçar. "Cuidado", e disse uma voz feminina suave, e Pedro sentiu uma mão firme, mas delicada, segurar seu braço, ajudando-o a se equilibrar. Quando levantou os olhos, viu uma jovem de cerca de 24 anos, com cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos que brilhavam com uma bondade genuína. Ela vestia o uniforme azul desbotado de uma empresa de limpeza, e suas mãos, embora cuidadas, mostravam sinais de trabalho duro. Sem hesitar, ela se abaixou e começou a ajudá-lo a recolher os trocados espalhados. "Ô pessoal, ajudem aqui", ela disse para os outros passageiros, que imediatamente se mobilizaram para recuperar as moedas que haviam rolado para longe. Pedro ficou atônito ao ver como, com uma simples palavra dela, pessoas desconhecidas interromperam suas próprias preocupações para ajudar um estranho. "Obrigado", murmurou Pedro, ainda processando o que estava acontecendo. "Você não precisava, imagina", ela respondeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Acontece com todo mundo? Esses ônibus são uma loucura mesmo." Ela entregou a ele as moedas que havia coletado e, notando que ele ainda parecia abalado, perguntou: "Está tudo bem? Você parece meio perdido." Pedro a observou com atenção. Havia algo em seus olhos que ele não via há anos nas pessoas ao seu redor. Uma preocupação genuína, sem segundas intenções. Ela não sabia quem ele era, não queria nada dele, simplesmente se importava com o bem-estar de um estranho. Sim, estou bem. E é que eu não costumo andar de ônibus", ele admitiu, surpreso com sua própria honestidade. Ela riu, um som melodioso que cortou o barulho do motor. "Eu percebi. Você tem cara de quem anda de carro. Mas relaxa, a gente se acostuma. Eu ando de ônibus desde criança, já virou rotina." O ônibus balançou novamente e instintivamente ela segurou o braço dele mais uma vez, garantindo que ele não perdesse o equilíbrio. "Segura aqui na barra, assim", ela ensinou, posicionando a mão dele no lugar certo. "E quando o motorista frear, dobra um pouco os joelhos. Fica mais fácil." Pedro seguiu suas instruções, fascinado não apenas pela gentileza dela, mas pela naturalidade com que ela se oferecia para ajudar. Enquanto o ônibus continuava sua rota, ela contou que estava voltando do trabalho em um escritório no centro, onde trabalhava como auxiliar de limpeza no turno da tarde. "Trabalho desde cedo para ajudar minha avó a cuidar dos meus irmãos mais novos", ela explicou, sem nenhum traço de autocomiseração. "É puxado, mas a gente vai levando. O importante é que todo mundo está saudável, né?" Pedro escutava cada palavra, absorvendo não apenas o que ela dizia, mas como dizia. Havia uma dignidade em sua voz, uma aceitação serena de suas circunstâncias, que contrastava drasticamente com as reclamações constantes que ouvia em seu círculo social. Pessoas que possuíam mais do que poderiam gastar em várias vidas, mas sempre encontravam motivos para se queixar. Quando chegaram ao ponto onde ela desceria, ela se virou para ele uma última vez. "Foi um prazer te conhecer. Desculpa, nem perguntei seu nome." "Pedro", ele respondeu, omitindo propositalmente o sobrenome. "Eu sou Maiara. Maiara Costa." Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo e Pedro notou a firmeza de seu aperto, a sinceridade de seu sorriso. "Espero que você se acostume com os ônibus. A cidade fica bem diferente quando a gente vê de dentro dela, né?" E com isso, ela desceu, acenando pela janela enquanto o ônibus retomava seu caminho. Pedro permaneceu parado, segurando a barra de ferro, mas sua mente estava completamente focada na jovem que acabara de conhecer. Em 15 minutos de conversa, Maiara havia demonstrado mais humanidade genuína do que ele havia encontrado em meses de interações em seu mundo corporativo. Enquanto o ônibus seguia pela cidade, Pedro refletia sobre o que havia acabado de experimentar. Uma pessoa que não sabia quem ele era, que não queria nada dele, que simplesmente agiu com bondade porque era sua natureza.
Maiara não o havia ajudado esperando favores, conexões ou vantagens. Ela o havia ajudado porque viu um ser humano em dificuldade e isso foi suficiente. Pela primeira vez em anos, Pedro sentia que havia encontrado algo real, algo autêntico em meio à artificialidade de sua existência. E ele sabia que não conseguiria simplesmente esquecer aquela jovem de sorriso luminoso que havia mudado sua perspectiva com um simples gesto de bondade. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. Deitado em sua cama king size, no quarto master de sua mansão em Alphaville, ele fitava o teto enquanto repensava cada detalhe do encontro no ônibus. A imagem de Maiara se recusava a sair de sua mente. O jeito como ela havia se abaixado sem hesitar para ajudá-lo. O sorriso genuíno, a naturalidade com que falava sobre sua vida simples, sem nenhum traço de amargura ou inveja. Na manhã seguinte, Pedro chegou ao escritório mais cedo que o habitual, mas não para trabalhar em relatórios ou reuniões. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma missão pessoal. Chamou seu investigador particular, um homem discreto que ocasionalmente utilizava para verificar antecedentes de parceiros de negócios, e lhe deu uma tarefa em comum. Preciso que encontre informações sobre uma pessoa, disse Pedro, entregando um papel com o pouco que sabia. Maiara Costa trabalha como auxiliar de limpeza em algum escritório no centro da cidade. Anda de ônibus na linha que passa pela Rua Augusta no final da tarde. O investigador, acostumado com pedidos estranhos de clientes ricos, não fez perguntas e prometeu resultados em 48 horas. Pedro passou os 2 dias seguintes inquieto, checando o telefone constantemente e tendo dificuldade para se concentrar nas atividades empresariais que normalmente absorviam toda a sua atenção. Quando finalmente recebeu o relatório, Pedro o leu com uma mistura de curiosidade e apreensão. Maiara Costa, 24 anos, natural de São Paulo, órfã de pai e mãe desde os 18 anos. Morava em uma casa simples no Capão Redondo com a avó, Dona Conceição, de 72 anos, e 2 irmãos mais novos, Lucas, de 16 anos, e Amanda, de 14. Trabalhava em 2 empregos, como auxiliar de limpeza na empresa Oliveira em Associados durante a tarde e como atendente em uma padaria nas manhãs de sábado e domingo. Os números eram reveladores e perturbadores. A renda familiar mal cobria as despesas básicas e havia dívidas acumuladas de contas médicas da avó, que sofria de diabetes e hipertensão. Lucas havia abandonado os estudos para trabalhar como ajudante em uma oficina mecânica, enquanto Amanda ainda frequentava a escola pública, mas seus materiais escolares eram escassos. Pedro fechou o relatório sentindo um aperto no peito. Ele gastava mais em uma única refeição em restaurantes caros do que toda a família de Maiara tinha para viver durante um mês. E ainda assim, ela havia sido a pessoa mais gentil e genuína que ele havia encontrado em anos. Durante os dias seguintes, Pedro começou a elaborar um plano. Não queria aparecer em sua vida como um milionário salvador, pois isso poderia mudar completamente a dinâmica e a naturalidade que tanto o havia impressionado. Em vez disso, decidiu que ajudaria de forma anônima, criando oportunidades que parecessem casuais e merecidas. Seu primeiro movimento foi sutil. Através de uma empresa terceirizada, conseguiu que a empresa Oliveira em Associados, onde Maiara trabalhava, recebesse uma proposta irrecusável para aumentar os serviços de limpeza, o que resultaria automaticamente em um aumento salarial para os funcionários. Pedro garantiu pessoalmente que o contrato especificasse melhores condições de trabalho e um plano de saúde básico para os empregados. Paralelamente, ele criou um fundo de bolsas de estudo anônimo através de uma de suas fundações, direcionado especificamente para jovens em situação de vulnerabilidade social da região do Capão Redondo. Lucas seria um candidato perfeito, e Pedro se certificou de que os critérios fossem formulados de tal forma que o rapaz se qualificaria facilmente, desde que demonstrasse interesse em retomar os estudos.
Pedro também descobriu que Amanda precisava de material escolar e que a escola onde estudava estava organizando uma campanha de doações. Anonimamente, ele fez uma doação substancial, mas dividida em pequenos lotes para não chamar atenção, garantindo que chegasse até a menina através dos canais oficiais da instituição. A situação médica de Dona Conceição era mais delicada. Pedro utilizou seus contatos no setor de saúde para criar um programa piloto de acompanhamento domiciliar para idosos diabéticos em regiões carentes, começando justamente pelo bairro onde ela morava. O programa incluía consultas médicas regulares, medicamentos subsidiados e um acompanhamento nutricional, tudo aparentemente gratuito, através de uma parceria entre a prefeitura e uma organização não governamental que Pedro financiava secretamente. Mas Pedro não se contentou apenas com ajuda financeira indireta. Ele queria entender melhor a vida de Maiara, seu cotidiano, seus sonhos e desafios. Começou a frequentar discretamente lugares que ela poderia frequentar: a padaria onde trabalhava aos fins de semana, o supermercado próximo à sua casa, a praça do bairro, onde, segundo o relatório, ela costumava levar a avó para tomar sol. Em uma dessas ocasiões, ele a viu na padaria, vestindo o avental da empresa e atendendo clientes com o mesmo sorriso caloroso que havia direcionado a ele no ônibus. Pedro entrou disfarçado, com óculos escuros e um boné. Pediu apenas um café e um pão de açúcar, observando-a trabalhar. Ela tratava cada cliente com atenção e respeito, lembrando-se dos pedidos habituais, dos fregueses regulares, perguntando sobre suas famílias. Era evidente que sua bondade não havia sido um momento isolado, mas sim parte fundamental de quem ela era. Ao longo de 3 semanas, Pedro acompanhou discretamente as mudanças que suas intervenções começaram a produzir na vida da família. Viu Dona Conceição saindo de casa com mais frequência depois que o programa médico começou. Soube através de seus contatos que Lucas havia se inscrito no programa de bolsas e demonstrado grande interesse em voltar a estudar. Amanda chegava à escola com materiais novos e Maiara parecia menos cansada, provavelmente devido à melhoria em suas condições de trabalho. Mas o que mais impressionava Pedro era como Maiara reagia a essas mudanças positivas. Em vez de se acomodar ou diminuir seus esforços, ela parecia ainda mais determinada a ajudar outras pessoas. Ele a viu organizando uma campanha de arrecadação de roupas para famílias ainda mais necessitadas, usando seu próprio tempo livre para visitar vizinhos idosos e até mesmo ensinando crianças do bairro a ler em suas horas vagas. Pedro percebeu que havia subestimado Maiara. Ela não era apenas uma pessoa bondosa que merecia ajuda. Ela era uma força de mudança natural em sua comunidade, alguém que multiplicava qualquer benefício que recebia. Isso o fez repensar suas próprias ações. Talvez, em vez de apenas ajudá-la financeiramente de forma anônima, ele devesse encontrar uma maneira de potencializar seu impacto positivo na sociedade. Foi então que Pedro tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de Maiara, mas também a sua própria. Ele pararia de apenas observar à distância. Era hora de se aproximar novamente, mas desta vez com um plano mais ambicioso, um que poderia transformar a bondade natural de Maiara em uma força ainda maior para o bem. Pedro estava se tornando cada vez mais ousado em suas observações. O que havia começado como visitas discretas à padaria e ao bairro de Maiara evoluiu para uma rotina quase diária de acompanhamento. Ele justificava para si mesmo que precisava entender melhor como ela vivia para poder ajudá-la de forma mais efetiva. Mas a verdade era que havia desenvolvido uma obsessão genuína por compreender cada aspecto da vida daquela jovem extraordinária. Em uma quinta-feira chuvosa, Pedro decidiu seguir Maiara até em casa depois do trabalho.
Vestido com roupas simples e dirigindo um carro popular alugado especificamente para essas ocasiões, ele manteve distância enquanto o ônibus dela serpenteava pelas ruas da cidade. Quando ela desceu no Capão Redondo, ele estacionou algumas quadras atrás e a seguiu a pé, mantendo-se sempre nas sombras. Maiara parou no mercadinho local para comprar alguns ingredientes para o jantar. Pedro ficou do lado de fora, observando através da vitrine como ela cumprimentava o dono com familiaridade, como verificava cuidadosamente os preços antes de escolher cada item, como contava as moedas na palma da mão antes de pagar. Havia algo hipnotizante na simplicidade e dignidade de seus gestos cotidianos. Quando ela saiu do mercado, Pedro se apressou para voltar ao carro, mas em sua pressa, tropeçou em uma poça d'água e derrubou algumas latas de lixo que faziam barulho na calçada. O estrondo ecoou pela rua quase vazia e Maiara se virou instintivamente para ver o que havia acontecido. Por um momento terrível, os olhos dos dois se encontraram. Pedro estava agachado, tentando recolher as latas, com o rosto parcialmente oculto pelo boné, mas havia algo familiar em sua postura que fez Maiara franzir a testa. Ela deu alguns passos na direção dele, tentando enxergar melhor no crepúsculo. "Com licença", ela disse, com uma voz que misturava curiosidade e crescente apreensão. "O senhor não é o Pedro do ônibus?" Pedro sentiu seu coração disparar. Ainda abaixado, murmurou uma desculpa incoerente sobre estar perdido e procurando um endereço, mas sua voz trêmula e seu evidente nervosismo só aumentaram a desconfiança de Maiara. "O que o senhor está fazendo aqui?" Gisela perguntou agora com um tom mais sério. "Este não é um bairro onde pessoas como o senhor costumam vir." Pedro levantou-se lentamente, percebendo que havia sido descoberto. Eu posso explicar", começou, mas as palavras se embaralharam em sua mente. Como poderia explicar sem soar como um perseguidor ou pior? Maiara deu um passo para trás, apertando a sacola de compras contra o peito. "O senhor está me seguindo? Há quantos dias o senhor anda por aqui?" A acusação na voz dela atingiu Pedro como um murro. Ele viu o medo crescendo nos olhos de Maiara e percebeu como sua presença ali, naquele momento, com aquelas roupas, naquele contexto, devia parecer ameaçadora para uma jovem sozinha em uma rua mal iluminada. "Não é o que você está pensando." Pedro tentou explicar, mas Maiara já estava se afastando. "Fique longe de mim", ela disse, sua voz agora carregada de pânico. "Se eu te ver por aqui de novo, vou chamar a polícia." E com isso ela correu em direção à sua casa, deixando Pedro parado sozinho na calçada, devastado pela percepção de como sua tentativa de ajudar havia se transformado em algo que a fazia se sentir ameaçada. Nos dias seguintes, Pedro descobriu que o incidente havia gerado consequências muito além do que imaginou. Maiara havia contado para sua avó e irmãos sobre o estranho que a estava perseguindo, e a notícia se espalhou rapidamente pela comunidade próxima. Dona Conceição, preocupada com a segurança da neta, pediu para que os vizinhos ficassem alertas, e logo uma rede de proteção informal se formou ao redor da família. Que era ainda pior para Pedro era que Maiara havia começado a questionar todas as mudanças positivas que haviam acontecido recentemente em sua vida. A melhoria nas condições de trabalho, as bolsas de estudo para Lucas, o programa médico para a avó, tudo isso agora parecia suspeito aos olhos dela. Ela começou a conectar os pontos, perguntando-se se aquele homem misterioso que a havia seguido poderia estar por trás das coincidências benéficas. Pedro soube disso através de seus contatos, quando Maiara procurou o supervisor da empresa de limpeza onde trabalhava, questionando a origem do súbito aumento de salário e dos novos benefícios. Ela havia perguntado se algum novo cliente havia especificamente solicitado melhorias para os funcionários, demonstrando uma inteligência e desconfiança que Pedro não havia antecipado.
Situação piorou quando Maiara descobriu que Lucas havia sido pré-selecionado para um programa de bolsas que parecia bom demais para ser verdade. Ela convenceu o irmão a declinar da oportunidade, argumentando que nada na vida era gratuito e que havia algo estranho acontecendo ao redor deles. Pedro assistiu, impotente, enquanto sua tentativa de ajudar secretamente desmoronava. Maiara havia desenvolvido uma paranoia compreensível, rejeitando qualquer coisa que não conseguisse explicar completamente. Ela até mesmo convenceu Dona Conceição a parar de participar do programa médico domiciliar, apesar dos evidentes benefícios para a sua saúde. O pior de tudo era que Pedro não podia fazer nada para corrigir a situação sem confirmar as suspeitas de Maiara sobre sua interferência em sua vida. Qualquer tentativa de se aproximar agora seria vista como confirmação de suas piores suspeitas. Ele havia criado um ciclo vicioso, onde sua ajuda era rejeitada exatamente porque era necessária demais. E sua presença era indesejada exatamente porque ele se importava demais. Sentado em seu escritório, Pedro observava relatórios de seus investigadores que mostravam como a vida da família de Maiara estava gradualmente voltando às dificuldades anteriores. Dona Conceição havia tido uma crise de pressão alta que poderia ter sido evitada com o acompanhamento médico que ela havia abandonado. Lucas estava visivelmente desanimado por ter perdido a oportunidade de estudar. Amanda havia voltado a frequentar as aulas, sem os materiais adequados. Pedro se questionava se não havia cometido um erro terrível desde o início. Talvez sua interferência na vida de Maiara fosse errada por princípio, independentemente de suas boas intenções. Talvez ele fosse apenas um homem rico, tentando comprar uma experiência de bondade genuína, sem entender que a verdadeira conexão humana não podia ser manufaturada ou controlada. Pela primeira vez, desde que havia conhecido Maiara, Pedro considerou seriamente abandonar toda a situação. Talvez fosse melhor para todos se ele simplesmente voltasse à sua vida anterior, aceitando que alguns mundos não foram feitos para se misturar e que sua tentativa de cruzar essas fronteiras havia causado mais mal do que bem. Pedro havia passado 2 semanas em um estado de paralisia total. Cancelou reuniões importantes, ignorou chamadas de acionistas e passou a maior parte dos dias apenas observando pela janela de seu escritório, sem conseguir tomar nenhuma decisão sobre como proceder. A culpa e a frustração o consumiam de tal forma que até mesmo suas atividades empresariais básicas começaram a sofrer. Foi durante uma dessas tardes melancólicas que Antônio, seu motorista de longa data, bateu discretamente na porta do escritório. Antônio era um homem de 55 anos que trabalhava para Pedro há mais de uma década, sempre mantendo uma postura profissional impecável, falando apenas quando perguntado e cumprindo suas funções com eficiência silenciosa. Desculpe incomodá-lo. Senhor Alencar, disse Antônio, segurando um envelope nas mãos. Mas preciso falar com o senhor sobre algo importante. Pedro levantou os olhos, surpreso. Em todos os anos de trabalho conjunto, Antônio nunca havia tomado a iniciativa de uma conversa pessoal. O que aconteceu, Antônio? O motorista entrou no escritório, fechando a porta atrás de si com cuidado. Senhor, eu moro no Capão Redondo há 30 anos. Conheço a família da Maiara Costa desde que ela era criança. Pedro sentiu seu sangue gelar. De todas as coincidências possíveis no mundo, seu próprio motorista conhecia Maiara. Você a conhece? Conheço toda a família. Dona Conceição é vizinha da minha irmã. Lucas trabalhava na oficina do meu cunhado antes de largar os estudos. São pessoas de bem, trabalhadoras, que nunca pediram nada para ninguém. Antônio pausou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E eu sei que o senhor anda meio diferente ultimamente. Pedro se recostou na cadeira, percebendo que havia sido mais transparente em suas mudanças de comportamento do que imaginava. O que você sabe exatamente?
Sei que o senhor começou a pegar ônibus às vezes, que anda se vestindo diferente quando sai sozinho, que cancela compromissos sem explicação. Antônio se aproximou da mesa. E ontem soube pela minha irmã que a Maiara anda preocupada com um homem que ela acha que está seguindo ela. A confissão de Pedro veio de forma inesperada, como se ele tivesse guardado o segredo por tanto tempo que não conseguia mais contê-lo. Ele contou para Antônio sobre o encontro no ônibus, sobre como a bondade de Maiara o havia tocado, sobre suas tentativas de ajudá-la anonimamente e sobre como tudo havia saído terrivelmente errado. Antônio escutou em silêncio, assentindo ocasionalmente, sem demonstrar julgamento ou surpresa. Quando Pedro terminou, o motorista permaneceu calado por alguns momentos, processando a informação. Senhor Alencar, disse finalmente, o senhor fez tudo isso com o coração no lugar certo, mas do jeito errado. Eu sei disso agora, Pedro respondeu amargo, mas não há mais nada que eu possa fazer sem confirmar todas as suspeitas dela. Talvez haja sim, disse Antônio, abrindo o envelope que trazia. Dona Conceição teve uma crise de pressão na semana passada. Não foi grave, mas a família está preocupada. A Maiara anda trabalhando dobrado para pagar os remédios e o Lucas está pensando em largar de vez os estudos para trabalhar em tempo integral. Pedro sentiu o coração apertar. Eu poderia ajudar com os medicamentos, criar outro programa? Não, senhor. Não é disso que eles precisam agora. Antônio se sentou na cadeira em frente à mesa de Pedro, algo que nunca havia feito em todos os anos de trabalho. Não. Eles precisam de verdade. E Maiara é inteligente. Ela desconfia de todas essas coincidências porque elas não fazem sentido no mundo dela. Mas o senhor faz sentido. Como assim? O senhor é a única coisa real que aconteceu na vida dela ultimamente. Ela falou para minha irmã sobre o homem que a ajudou no ônibus, sobre como ele parecia perdido, mas tinha algo especial nos olhos. Ela disse que não consegue parar de pensar naquele encontro, que foi o único momento nas últimas semanas onde alguém a viu como uma pessoa, não como uma trabalhadora ou uma filha ou uma neta, apenas como uma pessoa. Pedro sentiu uma fagulha de esperança se acender em seu peito. Mas ela tem medo de mim agora. Acha que eu sou um perseguidor. Ela tem medo do mistério, não do Senhor. Antônio se inclinou para a frente. A Maiara é desconfiada porque ela é inteligente. Ela sabe que alguma coisa não bate, mas ela não sabe o quê. E essa incerteza está deixando ela paranoica. O que você está sugerindo? Que o senhor pare de tentar controlar a vida dela e comece a fazer parte dela de verdade. Antônio tirou um papel do envelope. No sábado que vem vai ter uma festa junina na escola da Amanda. A família toda vai participar, inclusive a Maiara, que vai ajudar na barraca de quitutes da Dona Conceição. É um evento aberto à comunidade. Pedro pegou o papel, que continha o endereço e horário da festa. Você quer que eu apareça lá? Quero que o senhor apareça como o Pedro que a Maiara conheceu no ônibus. Sem disfarces, sem mentiras, mas também sem revelar tudo de uma vez. Deixe que ela o conheça aos poucos, do jeito natural. Se ela gostar do homem que o senhor realmente é, aí o senhor pode contar sobre o resto. Pedro olhou para o papel em suas mãos, sentindo uma mistura de terror e expectativa. E se ela me rejeitar? E se ela não quiser me conhecer? Daí, pelo menos, o senhor vai saber que tentou da forma honesta. Antônio se levantou, voltando à sua postura formal. Mas tem uma coisa que o senhor precisa entender, senhor Alencar. Se o senhor for para essa festa, não pode ser para salvar a Maiara ou para sentir-se melhor sobre si mesmo. Tem que ser porque o senhor genuinamente quer conhecer a pessoa que ela é, sem tentar mudá-la ou controlá-la. Quando Antônio saiu do escritório, Pedro ficou sozinho com o convite da festa junina, percebendo que pela primeira vez em semanas tinha um caminho claro à frente. Não seria fácil e não havia garantias, mas era real e honesto de uma forma que todas suas outras tentativas não haviam sido. Olhando pela janela para a cidade lá embaixo, Pedro tomou uma decisão que mudaria tudo.
No sábado, ele iria à festa não como CEO da Alencar Tech, não como o milionário filantropo, mas simplesmente como Pedro, o homem que havia encontrado algo especial no sorriso de uma jovem em um ônibus lotado. Pedro passou os dias anteriores à festa junina em um estado de ansiedade que não sentia desde sua primeira apresentação para investidores há décadas. Escolheu cuidadosamente suas roupas, jeans simples, camisa xadrez, tênis básico, tentando parecer genuinamente comum, sem soar falso. Ensaiou mentalmente dezenas de conversas possíveis, imaginando diferentes cenários de como poderia abordar Maiara de forma natural e honesta. No sábado à tarde, dirigiu até o Capão Redondo em seu carro comum alugado, estacionando algumas quadras longe da escola para caminhar até o local. O coração batia acelerado enquanto se aproximava dos sons de música sertaneja e do cheiro de pipoca e quentão que emanavam do pátio decorado com bandeirinhas coloridas. A festa estava animada, com famílias inteiras reunidas, crianças correndo entre as barracas e casais dançando quadrilha no centro do pátio. Pedro ficou parado na entrada por alguns minutos, observando a cena e tentando localizar Maiara entre a multidão. Quando finalmente a viu, seu coração quase parou. Ela estava atrás de uma barraca de quitutes, usando um vestido floral simples e um avental, servindo brigadeiros e beijinhos para uma fila de crianças e adultos. Seu sorriso era radiante e ela conversava animadamente com cada cliente, fazendo piadas e distribuindo guloseimas extras para as crianças mais novas. Ao seu lado, Dona Conceição organizava os doces, visivelmente mais frágil desde a crise de pressão, mas sorrindo orgulhosa da neta. Pedro se aproximou lentamente, juntando-se à fila com mãos trêmulas. Quando chegou sua vez, Maiara levantou os olhos automaticamente com seu sorriso de atendimento, mas sua expressão mudou instantaneamente quando o reconheceu. O sorriso desapareceu, substituído por uma mistura de choque, raiva e medo. Você, ela sussurrou, sua voz carregada de acusação. O que você está fazendo aqui? Pedro tentou manter a calma. Oi, Maiara. Eu vim porque... Bem, eu queria te ver novamente. Para explicar. Explicar o quê? Sua voz começou a se elevar, atraindo olhares curiosos das pessoas ao redor. Como você descobriu onde eu moro? Como você soube dessa festa? A situação estava rapidamente saindo de controle. Dona Conceição se aproximou, percebendo a tensão. O que está acontecendo, minha filha? É ele, vó. É o homem que eu falei, que estava me seguindo. A voz de Maiara agora estava alta o suficiente para que várias pessoas ao redor parassem suas conversas para observar. Pedro sentiu o sangue drenar de seu rosto. Maiara, por favor, deixe-me explicar. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso. Ela saiu de trás da barraca, enfrentando-o diretamente. Você aparece no meu bairro, me segue, descobre onde eu trabalho, onde minha família mora, e agora aparece na festa da escola da minha irmã? O que mais você sabe sobre nós? Um círculo estava se formando ao redor deles. Pedro podia ver a desconfiança e hostilidade nos rostos das pessoas. Homens se posicionando protetivamente perto de Maiara, mulheres puxando seus filhos para trás. Ele estava sendo visto exatamente como havia temido, como um predador, um intruso perigoso no mundo deles. Maiara, eu posso explicar tudo, mas não aqui, não assim. Pedro tentou se aproximar, mas ela recuou. Não se aproxime de mim, ela gritou. Segurança, alguém chame a polícia. Foi então que a pior parte aconteceu. Lucas apareceu correndo, tendo ouvido os gritos da irmã. Ao ver Pedro, sua expressão se endureceu. É você quem está perturbando minha irmã? Lucas não. Maiara tentou intervir. Mas o rapaz já estava se posicionando agressivamente diante de Pedro. Você acha que pode vir aqui, no nosso bairro, na nossa festa, e assustar nossa família? De Lucas empurrou Pedro no peito. Você não pertence aqui. Pedro cambaleou para trás, mas não revidou. Como poderia? O rapaz estava protegendo sua família de alguém que ele legitimamente via como uma ameaça.
Eu não quero confusão. Só queria conversar. Conversar sobre o quê? Sobre como você anda espionando a gente. Sobre as coisas estranhas que andam acontecendo na nossa vida. A voz de Lucas estava carregada de uma raiva acumulada. Você acha que somos estúpidos? Que não íamos perceber. A multidão estava ficando cada vez mais hostil. Pedro ouviu murmúrios de chamar a polícia, expulsar ele daqui, proteger as crianças. Ele estava cercado por dezenas de pessoas que o viam como uma ameaça real à segurança de suas famílias. Mas o que mais o devastou foi ver o olhar de Maiara. Não era apenas medo ou raiva, era decepção profunda. Eu confiei em você naquele ônibus, ela disse, sua voz agora mais baixa, mas carregada de dor. Eu achei que você era uma pessoa boa, alguém que apenas precisava de ajuda. E você usou isso contra mim. Não, Maiara, não foi assim. Pedro tentou desesperadamente. Foi sim. Ela gritou novamente. Você me estudou, descobriu tudo sobre minha vida, sobre minha família. Você sabe coisas sobre nós que só alguém que estava nos espionando poderia saber. E agora aparece aqui fingindo que quer apenas conversar. Pedro percebeu que havia uma verdade terrível nas palavras dela. Por mais nobres que fossem suas intenções, seus métodos haviam sido uma invasão de privacidade monstruosa. Ele realmente havia se comportado como um perseguidor, coletando informações sobre ela sem seu conhecimento ou consentimento. A polícia chegou 15 minutos depois, chamada por um dos organizadores da festa. Pedro foi questionado, identificado e, embora não tenha sido preso, foi firmemente instruído a manter distância da família e do bairro. Quando finalmente saiu da escola, escoltado pelos policiais sob os olhares hostis de toda a comunidade, Pedro sentia que havia perdido muito mais do que apenas uma oportunidade de se explicar. Sentado em seu carro algumas quadras depois, Pedro finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Ele havia se apaixonado pela ideia de Maiara, pela pureza de sua bondade, pelo contraste que ela representava com seu mundo artificial. Mas no processo, havia se tornado exatamente o tipo de pessoa rica e poderosa que ele mesmo desprezava. Alguém que acreditava poder comprar, controlar ou manipular a vida de outros para sua própria satisfação emocional. Pela primeira vez em sua vida adulta, Pedro chorou. Não de frustração ou raiva, mas de uma tristeza profunda ao perceber que talvez fosse fundamentalmente incapaz de formar conexões humanas autênticas. Talvez a riqueza e o poder não fossem apenas circunstâncias de sua vida, mas parte integral de quem ele havia se tornado. Alguém que via outras pessoas como problemas a serem resolvidos, não como indivíduos com sua própria autonomia e dignidade. A verdade dolorosa era que Maiara tinha razão em rejeitá-lo. Ele não merecia sua confiança e talvez nunca merecesse. Pedro passou 3 dias trancado em sua mansão, ignorando chamadas, cancelando reuniões e recusando-se a ver qualquer pessoa. Antônio aparecia diariamente, deixando comida na porta e perguntando se ele precisava de alguma coisa. Mas Pedro não respondia. Ele estava consumido por uma vergonha tão profunda que nem conseguia olhar para si mesmo no espelho. Na quarta-feira à noite, Antônio finalmente usou sua chave reserva para entrar na casa. Encontrou Pedro na biblioteca, cercado por garrafas vazias, com uma barba por fazer e roupas amassadas que não trocava há dias. Senhor Alencar, disse Antônio firmemente, abrindo as cortinas e deixando a luz da lua entrar. Chega. Vai embora, Antônio. Pedro murmurou sem levantar os olhos. Pede demissão. Arranja um emprego com alguém que não seja um monstro. Antônio se sentou na poltrona em frente a Pedro. Minha irmã me contou o que aconteceu na festa. Todo mundo no bairro está falando. Ótimo. Agora eles sabem que tipo de pessoa eu realmente sou. E que tipo de pessoa é essa? Pedro finalmente levantou o olhar, seus olhos vermelhos e cansados. O tipo que usa seu poder para invadir a vida de pessoas inocentes. O tipo que se convence de que está ajudando quando, na verdade, está apenas satisfazendo seu próprio ego.
O tipo que Maiara estava certa em rejeitar. Antônio ficou em silêncio por um momento. Minha irmã também me contou outra coisa. Maiara não está bem desde a festa. Pedro franziu a testa. Como assim? Ela está questionando tudo. As melhorias no trabalho, as oportunidades que apareceram para o Lucas, o programa médico para a dona Conceição. Ela está começando a conectar os pontos de uma forma diferente. Antônio se inclinou para a frente. Ela está percebendo que talvez o senhor não seja apenas um perseguidor. Não importa. Eu violei a privacidade dela. Eu agi como um stalker rico que acha que pode comprar pessoas. O senhor agiu como um homem apaixonado que não sabia como expressar seus sentimentos de forma saudável, corrigiu Antônio. Isso não justifica o que fez, mas também não faz do senhor um monstro. Pedro balançou a cabeça. Você não entende. Eu sou exatamente o tipo de pessoa que ela deveria evitar. Rico, poderoso, acostumado a conseguir o que quer. Como ela poderia confiar em mim? Talvez ela não possa. Mas o senhor nunca vai saber se não der a ela a chance de decidir isso com todas as informações. Antônio tirou um envelope do bolso. A dona Conceição teve outra crise ontem, mais séria desta vez. Está no hospital. Pedro sentiu o sangue gelar. Ela está bem? Está estável, mas os médicos disseram que ela precisa de um tratamento mais intensivo, coisa que o SUS não vai conseguir oferecer a tempo. Antônio pausou. A Maiara está desesperada. Ela está tentando conseguir dinheiro para um tratamento particular, mas eu posso pagar. Pedro se levantou imediatamente. Eu posso pagar o melhor tratamento, os melhores médicos. E como o senhor vai fazer isso sem confirmar todas as suspeitas dela sobre o senhor estar controlando a vida da família? Pedro parou, percebendo o dilema impossível. Se ele pagasse o tratamento anonimamente, Maiara saberia que era ele. Se ele se oferecesse diretamente, ela rejeitaria por orgulho e raiva. Mas se ele não fizesse nada, Dona Conceição poderia... Há uma terceira opção, disse Antônio lentamente. O senhor pode contar a verdade, toda ela. Quem o senhor é, por que fez o que fez, e dar a ela a escolha de aceitar ou rejeitar sua ajuda com pleno conhecimento dos fatos. Ela vai me odiar ainda mais quando souber que sou bilionário. Vai achar que estava brincando com ela desde o início. Talvez. Ou talvez ela entenda que o senhor é apenas um homem que se apaixonou por ela de uma forma confusa e desesperada. Antônio se levantou. Mas de qualquer forma, senhor Alencar, o senhor precisa parar de tentar controlar o resultado. O senhor precisa ter coragem de ser rejeitado. Pedro passou a noite acordado, pensando nas palavras de Antônio. Pela manhã, tomou uma decisão que o aterrorizava mais do que qualquer negociação ou apresentação empresarial que já havia feito. Ele iria ao hospital, iria encontrar Maiara e iria contar a verdade completa, sem reservas, sem tentar manipular sua reação. Tomou um banho, fez a barba e vestiu um terno simples, mas bem cortado. Não queria fingir ser alguém que não era, mas também não queria parecer desleixado em um momento tão importante. No caminho para o hospital, ligou para seu médico particular e pediu para que ele avaliasse o caso de Dona Conceição e preparasse um plano de tratamento completo. Quando chegou ao hospital público onde Dona Conceição estava internada, Pedro sentiu o contraste gritante com os ambientes médicos de luxo que estava acostumado. Corredores lotados, famílias preocupadas esperando em cadeiras desconfortáveis, o cheiro característico de desinfetante misturado com ansiedade humana. Encontrou Maiara no corredor do terceiro andar, sentada em uma cadeira de plástico ao lado de Lucas e Amanda. Ela havia chorado. Seus olhos estavam vermelhos e inchados e segurava um papel amassado nas mãos, provavelmente algum documento médico ou orçamento de tratamento. Quando ela o viu se aproximando, sua expressão se endureceu imediatamente. Lucas se levantou, colocando-se protetor na frente da irmã. "O que você quer agora?" E disse Lucas com hostilidade. Pedro respirou fundo, sabendo que este era o momento que definiria tudo. "Eu vim contar a verdade, toda ela, e oferecer uma escolha.
Maiara o olhou com desconfiança, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma curiosidade misturada com o cansaço emocional. Que verdade! Pedro olhou ao redor do corredor movimentado. Posso falar com vocês em particular? É importante, e vocês merecem saber tudo antes de decidir o que fazer. Maiara trocou olhares com Lucas, depois assentiu lentamente. 5 minutos. E se for mais mentira, eu chamo a segurança. Pedro sabia que os próximos minutos determinariam não apenas o futuro de sua relação com Maiara, mas também quem ele realmente era como pessoa. Era hora de parar de se esconder atrás de estratégias e manipulações, e simplesmente ser humano. Pedro conduziu os 3 irmãos para uma pequena capela no hospital. Um espaço silencioso, onde poderiam conversar sem interrupções. Maiara se sentou tensa na primeira fileira de bancos, Lucas ao seu lado, ainda em posição defensiva, enquanto Amanda observava tudo com olhos arregalados de curiosidade e preocupação. Meu nome é Pedro Alencar, começou ele, sua voz firme, mas carregada de emoção. Sou o CEO da Alencar Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Maiara piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Você é... o quê? Sou bilionário, Maiara. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias vidas. Pedro respirou fundo. E naquele dia no ônibus, eu estava fugindo de tudo isso. Estava tentando lembrar como era ser apenas uma pessoa comum. Lucas soltou uma risada amarga. Você está brincando com a gente? Um bilionário no ônibus. Não estou brincando. Aquele foi o primeiro transporte público que peguei em mais de 20 anos. Pedro tirou o telefone do bolso, mostrando notícias recentes com sua foto em revistas de negócios. Quando você me ajudou naquele dia, Maiara? Foi a primeira vez em décadas que alguém foi gentil comigo sem querer algo em troca. Maiara pegou o telefone com mãos trêmulas. Passando pelas imagens, sua expressão mudando de incredulidade para choque. Não pode ser. Você é realmente... As melhorias no seu trabalho, a bolsa de estudos para o Lucas, o programa médico para sua avó, tudo foi obra minha. Eu queria retribuir sua bondade, mas não sabia como fazer isso sem revelar quem eu era. Pedro se ajoelhou diante dela. Eu me apaixonei pela sua pureza, Maiara. Não pelo que você poderia me dar, mas pelo que você me ensinou sobre o que realmente importa na vida. Amanda quebrou o silêncio. Você é rico de verdade? Como aqueles homens da televisão? Pedro assentiu, mantendo os olhos fixos em Maiara. Mais rico do que imaginam. E mais vazio por dentro do que qualquer pessoa deveria ser até encontrar vocês. Maiara se levantou abruptamente, caminhando até o pequeno altar da capela. Então tudo foi mentira? Sua simplicidade, sua vulnerabilidade no ônibus? Não, isso foi a única coisa real. Eu estava perdido, Maiara. Rico, mas miserável, poderoso, mas sozinho. Sua bondade me mostrou quem eu queria ser de verdade. Pedro se aproximou cautelosamente. Eu errei em investigá-la, em interferir em sua vida sem permissão. Isso foi errado e invasivo, e eu peço perdão. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maiara. Você não entende. Eu passei noites acordada, pensando no homem do ônibus, imaginando como seria encontrá-lo novamente. E quando descobri que você estava me seguindo, senti como se tivesse sido enganada. Você não foi enganada. O homem que você conheceu no ônibus era eu de verdade. Talvez a versão mais honesta de mim mesmo que consegui ser em anos. Pedro pausou. E agora preciso ser honesto novamente. Sua avó precisa de um tratamento que custa mais dinheiro do que sua família tem. Eu posso pagar por isso. Lucas se levantou agressivamente. Não queremos sua caridade. Não é caridade. Pedro se virou para ele. É responsabilidade. Eu interferi na vida de vocês, criei esperanças e depois as retirei quando vocês se tornaram desconfiados. Sua avó parou de tomar os medicamentos por minha causa. Eu tenho que corrigir isso. Maiara se virou, seus olhos brilhando com lágrimas. E depois? Depois que você pagar pelo tratamento da vovó, o que acontece? Você volta para seu mundo de bilionário e nós ficamos sendo seus projetos de caridade? Não sei.
Pedro respondeu com honestidade brutal. Eu gostaria de ter todas as respostas, mas não tenho. Só sei que não posso voltar a ser quem eu era antes de conhecer você. E sei que quero ser digno da bondade que você me mostrou. Maiara ficou em silêncio por vários minutos, olhando para o crucifixo no altar. Finalmente ela se virou. Eu aceito sua ajuda para a vovó, mas com uma condição, qualquer coisa. Você não vai pagar e desaparecer. Você vai se envolver de verdade. Vai conhecer nossa família, nossa comunidade, nossos problemas reais. E vai usar sua riqueza de forma que faça diferença, não só para nós, mas para todos que vivem como nós. Pedro sentiu seu coração acelerar. Você quer que eu mude minha vida? Quero que você encontre um propósito para toda essa riqueza, além de acumular mais riqueza. Maiara se aproximou dele. O homem que me ajudou no ônibus tinha algo especial nos olhos, compaixão. Se você conseguir manter isso sendo bilionário, talvez a gente possa ser amigos. Lucas cruzou os braços. E se ele for só outro rico fingindo ser bonzinho? A Maiara sorriu pela primeira vez desde que Pedro havia chegado. Aí a gente descobre logo e manda ele embora. Mas alguma coisa me diz que ele é diferente. Pedro estendeu a mão para ela. Amigos? Maiara hesitou por um momento, depois apertou sua mão. Amigos, mas se você mentir para mim de novo, nunca mais. Prometo transparência total daqui para frente. 6 meses depois, Pedro estava irreconhecível. Havia mudado sua empresa para focar em tecnologia social, criado um programa massivo de educação e saúde para comunidades carentes e passava metade de seu tempo no Capão Redondo, trabalhando diretamente com Maiara em projetos comunitários. Dona Conceição havia se recuperado completamente e se tornado uma espécie de figura materna para Pedro, que descobriu o valor de uma família verdadeira. Lucas voltara aos estudos e se destacava em engenharia, enquanto Amanda se tornara uma das melhores alunas de sua escola. Pedro e Maiara nunca se tornaram um casal romântico, mas desenvolveram uma parceria que transformou milhares de vidas. Ela se tornou diretora de projetos sociais de sua empresa, viajando pelo país, implementando programas de desenvolvimento comunitário, enquanto ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava em seus bens, mas nas conexões humanas autênticas que havia construído. O homem que um dia se sentira perdido em sua torre de vidro havia encontrado seu lugar no mundo, não apesar de sua riqueza, mas através do uso responsável dela. E tudo começou com um simples gesto de bondade em um ônibus lotado, provando que às vezes os encontros mais inesperados podem mudar o curso de nossas vidas para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Pedro e Maiara tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história nos lembra que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas que construímos e no impacto positivo que podemos ter na vida uns dos outros. Para seguir esta viagem emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativadoras sobre superação, bondade e segundas chances. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se esta narrativa os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder da compaixão e a capacidade humana de transformação. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando as múltiplas facetas do coração humano. Esperamos vocês nos comentários para saber o que acharam da história de Pedro e Maiara.